dia com... Então, tem que fazer isso. Como que eu faço? Faz aqui. Espera aí que tem que carregar. Não, eu vou te ensinar igual eu faço na internet. Tem que carregar a internet. Aí entrou, vai. Não, tem que esperar o computador carregar. Vai, abre o Office. WhatsApp, web. Ali já tá carregado. Tá. Deixa eu pegar mesmo. Você tá falando aí? Vai precisar do negócio do WhatsApp. Botou o do Lucas, pro Lucas precisava ver um negócio aí. Johnny, né? Queridos, boa noite para todos. Vamos começar a nossa reunião. Lembrando que a transmissão está sendo feita, né, pelo YouTube, então já iniciou a transmissão pelo YouTube. A gente agradece mais uma vez a presença de todos, né, que estão aqui pelo Zoom, e também aqueles que vão acompanhar a reunião pelo YouTube. Como o Jorge comenta, né, e sempre pede, aqueles que estiverem assistindo pelo YouTube, lembra de comentar de onde você é, né, para a gente poder saber, né, quem está participando, né. Lembrando que a gente tem a presença do Johnny hoje com a gente, então provavelmente esse link ele está circulando para muitas pessoas, né, de vários países provavelmente. Então a gente conta aí com a presença de um grupo provavelmente bem grande de irmãos assistindo a reunião hoje, né? Então, aqui nesse momento pelo Zoom, a gente tem 24 pessoas e no YouTube ainda tem pouca gente, tem 5 pessoas ali, a gente está iniciando ainda essa transmissão, beleza? Então, eu queria, antes, né, ter uma palavra de oração, vamos estar lembrando, né, de orar, de colocar diante do Senhor alguns pedidos especiais de oração. Então, eu queria estar pedindo ao Neemias que estivesse orando. Eu vou liberar o áudio do Neemias assim que eu encontrar. É porque eu sempre procuro Neemias, né? Mas, na verdade, eu tenho que procurar a Dani. Encontrei aqui. Neemias, está por aí? Okay. Obrigado por essa noite, pela oportunidade que a gente está tendo de reunir e de estarmos juntos virtualmente. Te agradecemos pelo bom número de irmãos que estão acessando e pela oportunidade também que a gente tem de ouvir a tua palavra. Pedimos que nos abençoe nessa noite e que sejamos ricamente edificados. Contamos com a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Neemias. Vou pedir a Dani, né, para estar dando início, né, ao nosso momento de cântico. Aí a Dani vai estar entoando 2 hinos, né, o 352 e o 353. Eu vou estar projetando aqui os hinos para a gente acompanhar. Só um minutinho, Dani.
Obrigado, Dani. Então, vamos vou passar as informações direitinho para o Johnny, deixa eu liberar o áudio dele, explicar ele mais ou menos, né, como é que a gente vai fazer aqui. Johnny, tudo bem? Boa noite. Boa noite, amados irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade que temos aqui e que seja um tempo de muitas bênçãos para todos. Um grande abraço. Que bom ver, queridos irmãos. Amém. Johnny, deixa eu te explicar. Vou pedir ao Claudinei para estar orando agora, né? Só o seu áudio vai ficar aberto e a sua imagem, né? Todo mundo vai desligar as câmeras, né? A gente vai deixar só a sua imagem aberta e aí você tem o seu tempo para a exposição da palavra, ok? Tá jóia. Ok, então vou liberar o áudio do Claudinei. Dinei, você pode orar, por favor? Sim, beleza, Thiago. Vamos orar, irmãos. Pai bondoso, damos graças pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, pelo teu cuidado.
por saber que o Senhor está a todo instante conosco, nos guardando e nos fortalecendo. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome para podermos ouvir a Tua mensagem. Que o Senhor possa abençoar nosso irmão Johnny, que ele possa nos trazer a Tua palavra e que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, Deus. E não só nós que estamos aqui, mas acreditamos que tem mais pessoas nos vendo e tendo a oportunidade de ouvir a Tua mensagem. Que nesta noite a Tua palavra possa vir falar ao coração de cada um e que nós possamos ser edificados pela Tua mensagem, pela Tua palavra, Deus. Nos abençoe a todos, em especial nosso irmão Johnny, que o Senhor seja com ele e que ele fale de Ti para nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Obrigado, Claudinei. Johnny, sinta-se à vontade, que Deus te abençoe, querido. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos. Se for possível, alguém nos acompanhar com o texto bíblico lá na tela, se der para compartilhar o texto, seria bom para ajudar, sim? Muito Sim, bem. Eu compartilho, Johnny, só preciso que você me informe o texto. A missão da igreja em tempos de crises. É o assunto que vamos estudar hoje e para nós ver ao longo da palavra do Senhor como que viveu o povo de Deus e vamos ver que, na verdade, o povo do Senhor sempre esteve em crise e sempre houve situações assim como as que estamos vivendo hoje. E que cada situação difícil sempre foi no momento em que o povo do Senhor começou a enfraquecer espiritualmente. No momento em que o povo esqueceu o plano eterno, no momento em que o povo se relaxou nessa missão e propósito pelo qual Deus tem lhes escolhido. E hoje queremos dar leitura lá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1 em frente, para nós ver o povo do Senhor após a partida do nosso Senhor Jesus Cristo. E o livro de Atos está nos mostrando o início de um novo povo, o início de um novo relacionamento de Deus com o mundo, um relacionamento para com todos os homens, depois de Deus ter tratado somente com um povo, o povo de Israel, mas agora ele diz que amou tanto ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1 até o 3, Atos 8, 1 até o 3, a palavra do Senhor diz: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Que Deus abençoe essa palavra em nossas vidas. Esse é o cenário da igreja no primeiro século. Essa é a situação dos crentes naquele tempo, e essa é a crise que eles estão a viver, uma perseguição muito cruel
muito cruel mesmo, porque muitos foram privados da sua liberdade, como também mortos à espada, como foi o caso do Estevão, né? E preocupante nesse tempo para a igreja, preocupante para os irmãos, preocupante para aqueles novos na fé, né? A palavra diz naquele dia, qual que é esse dia, né? Um dia quando o inimigo está furioso com aquele povo que está voltado para Deus, né? E se levantou uma grande perseguição contra a igreja que está em Jerusalém. E também não havia outra igreja, e a maioria dos crentes estavam naquele lugar. Foi naquele lugar onde o Espírito Santo se manifestou para os crentes. Foi naquele lugar, em Jerusalém, onde houve aquela grande conversão e aquele batismo, tanto de 3.000 almas como 5.000 depois. E a gente pensa que, na verdade, lá tinha muitos crentes, porque 3.000, mais 5.000, mais de 8.000 pessoas. Embora alguns fossem de outras províncias, né? Mas, mesmo assim, havia uma congregação enorme naquele lugar. E desde o capítulo 1 do livro de Atos até o 8, esses crentes permaneceram no mesmo lugar. Talvez não dá para especificar quanto tempo tem percorrido desde o capítulo 1 até o capítulo 8 do livro de Atos, mas dá para entender que era muito tempo, né? E agora vem essa situação aqui de perseguição. O que se passa na cabeça dos crentes nesse tempo, né? E pensando no modo daquela perseguição, a palavra do Senhor diz: todos foram perseguidos, né? Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. E quando fala todos, é claro que é todos, né? 5.000, 3.000, 8.000. Quantos que foram os perseguidos? A palavra somente diz todos. E se alguém não estava saindo de casa por causa da perseguição, no verso 3 diz a palavra que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Esse é o nível da perseguição. Esse é o nível do pavor, né? da situação complicada para os crentes naquele tempo. Olha, irmãos, se acontecesse isso conosco, qual seria nosso agir, né? O fato de ser assolados, né? O fato de ser arrastados de nossa casa para fora, homens e mulheres, é uma situação complicada, aquela que viveu a igreja no século I. Então, como se pode comparar com nossa situação em meio desta pandemia que estamos a viver? Como que foi provada a fé daqueles irmãos naquele tempo? E hoje nós estamos nos perguntando qual que vai ser o nosso final em meio desta pandemia. Ontem houve uma situação muito difícil, e continua ainda lá na região sul, por aquele furacão que está causando muitos destroços, muita situação complicada para muitas famílias. Mas a pergunta é, quantas crises que temos que viver para nós refletir e pensar e nos colocar mesmo no propósito do Senhor, na disposição para ouvir a voz do Senhor e para obedecer o que Ele quer. Eu penso, irmãos, que essas crises têm um plano eterno, sim. É Deus falando à sua igreja.
é Deus pedindo para nós prestar atenção, é para nós nos voltar a Deus e ver com Ele o que Ele está querendo de nossas vidas e ver com Ele qual que é a ordem, qual que é a coisa que nós temos esquecido até aqui, né? Porque é muito fácil nos acomodar neste mundo, é muito fácil o homem ficar tranquilo e se despreocupar com os planos eternos e ficar só se cultuando a si mesmo, né? Porque cada vez que houve essa crise na humanidade, era porque o homem estava em outro caminho que não era o caminho do Senhor, né? Naquele tempo do dilúvio, o homem estava bem longe de Deus. E Deus teve que tratar assim com a humanidade, né? Situações complicadas. Lá no livro de Gênesis, quando o povo está no Egito, né? A palavra diz que o faraó esqueceu de Deus. Por que o faraó tem de esquecer de Deus? É porque aqueles que eram de Deus nunca tinham falado para o faraó que existe um Deus todo-poderoso, o Deus do José. Ninguém falou para o faraó. Então ele acabou esquecendo e acabou desconhecendo aquele povo de Deus e começou a apertar ao povo de Deus. Então, cada vez que nós esquecemos da missão de Deus para a igreja começa a passar mal. E cada vez que o filho pródigo tenta sair de casa e sai de casa mesmo, é que ele vai passar mal, lá bem longe do pai. Até o ponto dele refletir, até o ponto dele voltar para si mesmo e se perguntar e dizer, olha, onde que eu estou? Onde que eu deveria estar? Para onde que eu tenho de voltar? E ele teve que voltar para a casa do pai, para perto do pai. E só então que ele recebeu o abraço do pai, o perdão do pai, e voltou para a vida normal, né? Então, a gente se pergunta essa situação, irmão. Essa pandemia que está aí, rodando pelo mundo todo, é uma disciplina da parte do Senhor para a igreja, né? Para nós entender o que deveríamos ter feito, o que não estamos fazendo, né? O resultado dessa pandemia, como que está se vivendo ao redor do mundo, na verdade, no modo dos governos tratarem, isso está mostrando realmente o papel da igreja, né? O que tem feito a igreja nas esferas do governo, o que tem feito, qual que foi o impacto da igreja na sociedade em geral para agir perante essa situação da pandemia, né? Alguns países teve a oportunidade de ter um crescimento enorme da igreja evangélica, outros não, né? Eu fiquei sabendo que lá na Centro-América havia muitos países com presidentes cristãos, né? Mas que não aproveitaram esse momento, essa situação, para aproveitar da mão do Senhor com eles. E muitos desses foram qualificados de governo muito corrupto nesse momento, né? Agora, quando o povo está precisando dos recursos, está precisando da eficiência dos servidores públicos para atender esta situação, não está aparecendo. E aí o povo acaba sofrendo. E Deus começa a nos perguntar, qual o nosso papel? O que temos feito? Que coisas temos deixado de lado e não temos feito oportunamente, né? Falando de nossa vida, de nossas casas, de nossas famílias, hoje nós estávamos nos perguntando o quanto temos desaproveitado os bons momentos
para trabalhar, para arrumar um serviço, para montar uma empresa, para fazer um investimento, para conseguir recursos e tudo. E hoje estamos reclamando que não temos recursos, que estamos gastando ainda aquilo que não temos. Mas no tempo das vacas gordas, nós não temos trabalhado. E agora a situação está apertando, né? Então, todas essas coisas, eu começo a pensar, irmão, o que Deus quer nos dizer em meio desta situação, né? A igreja aqui no livro dos Atos, capítulo 8, a igreja está começando a pensar o que eles deveriam ter feito oportunamente. Qual era o plano do Senhor para eles? Que coisas eles têm negligenciado? E se Deus não agir desse modo, se Deus não levar aquela perseguição para a frente da igreja, a igreja continua do mesmo jeito e não se mexe, né? Então, foi necessária aquela perseguição, como diz a palavra, para espalhar aquele povo, para aquele povo entrar naqueles lugares das trevas, para entrar naqueles lugares onde a luz do evangelho ainda não tem chegado e que nem está no coração da igreja levar. Eles estão muito bem acomodados em Jerusalém. E eles não prestaram atenção naquele desejo do Senhor de ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em toda a Samaria e até os confins da terra. Esse era o desejo do Senhor. Esse era o plano do Senhor. Essa era a ordem do Senhor, né? Para levar. E eles ficaram só em Jerusalém. Então, no plano eterno do Senhor para esse tempo, está a situação da perseguição, para espalhar o povo. E eu quero contextualizar em três campos esta situação, né? O tempo do Senhor Jesus e as ordens dadas para seus discípulos. O tempo da igreja no século I e as ordens cumpridas do Senhor Jesus Cristo. E o tempo da igreja hoje e as ordens do Senhor para nós, que somos os discípulos do Senhor. E como tem agido a igreja em cada um desses tempos, né? E o fato do Senhor Jesus dizer lá em capítulo 1 do livro de Atos, verso 8, e mandar os seus discípulos a fazer a obra do Senhor, e eles não se envolverem nessa obra, porque o Senhor Jesus diz aí, Atos capítulo 1, versículo 8, que na verdade são as últimas palavras do Senhor Jesus aqui na terra, né? Depois ele foi levado para os seus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra, no poder do Espírito Santo. Veja o combustível que o Senhor proporcionou à sua igreja, a seus discípulos, para eles cumprirem essa missão. É no poder do Senhor. Olha, queridos irmãos, quanto poder tem perdido a igreja hoje, né? Quanto poder temos perdido nós. Eu perguntando para os irmãos mais velhos, desculpa essa palavra, mas, irmãos, há uns 30 anos, uns 50 anos atrás, né? Quando alguém conversava com um evangélico, era uma conversa de respeito, né? Havia respeito por um pastor, por um presbítero, por um crente, por um evangélico.
Hoje, irmãos, ninguém respeita um evangélico, né? Hoje, cada vez mais a igreja é desacreditada. Há desrespeito pela igreja evangélica, irmão, porque temos perdido esse poder que o Senhor está falando aqui, né? Porque temos deixado outras coisas sepultarem esse poder. Temos perdido força. Eu vejo, irmãos, que com esta pandemia, o que o Senhor quer é uma igreja renovada, uma igreja voltada para os princípios bíblicos, para os princípios da sua missão. Não há igreja sem missão, porque cada crente que parte da igreja tem uma missão, tem um propósito, foi salvado, né? Foi perdoado para se tornar discípulo. E um discípulo é aquele que está pronto para obedecer ao seu mestre. E a ordem do mestre foi essa, de ser testemunhas, né? Não somente em Jerusalém, mas em todos os cantos. Penso, irmãos, que se a igreja tiver obedecido ao Senhor nesse propósito, não havia talvez necessidade da perseguição, porque os perseguidores estavam em Jerusalém. Se os crentes tivessem saído levando a palavra por todo lado, até para os perseguidores ficava difícil perseguir, né? Mas eles estão lá juntos. Hoje nós também queremos estar juntos de novo em nossos templos. Queremos estar juntos em nossas igrejas. Mas é isso que o Senhor quer. Eu fico pensando, irmãos, enquanto nós não fazer um novo compromisso com o Senhor, de cumprir o desejo, a ordem dele, eu penso que essa pandemia ainda vai nos acompanhar muito tempo mesmo. Até nós refletir, até nós tomar a seriedade da ordem do Senhor na sua missão, né? Atos 1:8 e agora Atos 8:1, né? Tem a ordem por um lado e tem a perseguição por outro lado para essa ordem se cumprir. É uma situação complicada, né? Atos 8:2 diz: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto por ele. Agora, se todos foram perseguidos, se todos foram espalhados, quem que foi esse que fez o sepultamento do Estevão? Até eu quero pensar que eram judeus mesmo, porque os cristãos foram perseguidos e espalhados, mas esses homens são piedosos. Tomara eles também tenham tomado decisão por Jesus. Isso é uma coisa que a gente pensa aqui. Já no verso 4, Atos 8, verso 4 diz: entremente os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Irmãos, qual a missão da igreja em meio da crise? Qual é a missão? E esse daqui é o modelo. Em meio de uma situação difícil, os crentes começam a pregar. Começam a abrir a boca, começam a falar de Jesus. Não é isso que o Senhor quer para nosso tempo. Não é isso que está acontecendo, irmãos, em muitos lares. Neste momento que nós estamos compartilhando a palavra do Senhor aqui, eu sei que na tua casa, pelo menos, tem uma ou duas pessoas que nunca vão para a igreja, mas que agora eles podem ouvir. Você está com a palavra em casa. Pessoas que nunca iam para a igreja, agora em casa, estão ouvindo a palavra. Pessoas que nunca tinham vontade de ler a Bíblia, hoje estão lendo. Hoje estão procurando. Eu tenho uma pequena livraria aqui na minha cidade. E agora é quando mais descrentes estão comprando uma Bíblia. Mais crentes estão comprando uma Bíblia de estudo, uma ferramenta, um dicionário, uma concordância, ferramentas para estudar a palavra. Aqui na minha cidade, Santa Cruz da Serra, que tem como uns 20 mil casos de Covid por aí, mais de 500 mortes, tudo isso assim que está assustando todo mundo, o povo está se voltando para Deus. O povo está procurando de Deus.
há famílias que não têm todos crentes, na verdade. Se tiver um crente na família, está ligando o aparelho, está ligando o som, está fazendo ouvir a pregação da sua igreja em meio da sua casa, na companhia dos seus parentes, familiares, pais, irmãos e tal, que nunca vão para a igreja. Naquele tempo, irmãos, os crentes começaram a pregar. Foram espalhados e onde eles iam, pregavam a palavra. Por que o homem tende a aguardar uma situação difícil para testemunhar de Jesus? Daniel e seus amigos, não sabemos o quão crentes eles eram, enquanto eles estavam em Jerusalém, mas quando houve aquela perseguição e o reino da Babilônia levou eles para lá longe de casa, lá no exílio, na deportação, bem longe, eles lembraram do seu Senhor e afirmaram a sua fé e não negaram ao seu Senhor, mesmo sendo jogado no forno de fogo. Será que nós vamos aguardar um forno de fogo para não negar o Senhor, para obedecer ao Senhor e para não dobrar nossos joelhos perante nossos ídolos que temos arrumado nos próprios ídolos nesse tempo? Irmãos, este tempo, penso, é um tempo de provação mesmo. É um tempo de Deus estar limpando sua igreja para saber verdadeiramente, né, qual discípulos somos. É hoje quando nossa fé está sendo provada até o máximo, né? Que tamanho que é a nossa fé? Hoje nós estamos experimentando se na verdade temos fé. Cada vez que tu abre o congelador aí e dá uma olhada lá, o que tem lá, o que falta. Mas é com fé que tu tens de sair para ir no mercado fazer uma compra. Tu nunca tem orado para sair na rua. Agora todo mundo está orando para sair na rua e está orando para voltar em casa para ver se vai pegar o vírus, se vai estar salvo. Mas estamos com Jesus na boca o tempo todo. E porque tanto tempo temos esquecido dele. Olha essa igreja espalhada por todo lado aqui. No verso 4 diz, Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo e vendo as sinais que ele operava. Veja como o mundo está preparado para ouvir a palavra. Veja como há uma sede de ouvir. Há uma aceitação pela mensagem. Felipe simplesmente deixou Jerusalém e foi para cumprir a missão que Deus tem colocado na mão dele. Felipe é aquele evangelista. Como evangelista, ele vai evangelizar. E foi para Samaria, começou a pregar a palavra. Irmãos, eu acho que simplesmente temos que obedecer. Que pregar, e como a palavra tem poder, essa palavra vai trazer frutos. O problema conosco é que não estamos pregando. O problema da igreja no tempo de hoje é que a igreja está fechada, a igreja está acomodada e tem se acomodado. Tem se acomodado tão lindo mesmo, para não se mexer. E aí vem essa pandemia e desacomoda e desestrutura tudo para a igreja pensar. Neste tempo de pandemia, é quando todos aqueles que pregavam outra coisa que não era o evangelho, agora deixaram de pregar. Né? Agora que estão procurando verdadeiramente qual é a mensagem que tem de ser pregada, qual que é a mensagem que o povo precisa ouvir. Quando Felipe foi para Samaria e começou a pregar, a palavra diz que o povo ouviu. Irmãos, esse é o modo de Deus honrar nosso ministério, nossa pregação, nossa fé e a iniciativa que a igreja tem de fazer a obra. O Senhor está aí
abençoando o ministério do evangelista Filipe, se nós vamos fazer o ID, irmãos, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai se alegrar, o Senhor vai se contentar, o Senhor vai nos confirmar. É só nós dar um passo. Aquele passo que te leva a descender. Diz aí, Atos capítulo 8, verso 5, Filipe, descendo a cidade da Samaria. Deixou aquele lugar alto de Jerusalém, do templo, da reunião, aquele lugar de comunhão, de 3.000, de 5.000, de 8.000 crentes aí. Deixou isso e ele começou a descer, e chegar em meio daqueles homens pecadores. Pecadores, eles chamados assim, os samaritanos, muito pecadores, misturados. Não se poderia dizer deles que eram os filhos da promessa, porque os judeus rejeitavam aos samaritanos. Felipe mudou de pensamento, mudou essa coisa que era uma barreira, né, para não chegar aos samaritanos com a mensagem. Ele teve que mudar isso e começar a dar passos em obediência ao Senhor e levar essa palavra que o Senhor Jesus falou que tem de chegar aos samaritanos com a mensagem. O Filipe está entrando naquele povo onde o mesmo Senhor Jesus foi rejeitado. O Senhor Jesus tem chegado num povo aí na Samaria e não receberam ele, mandaram embora. E aí João diz, Senhor, eu quero orar para descer fogo do céu, queimar todo esse povo aqui que está te rejeitando. Jesus diz, calma, não faça isso. Vai chegar o tempo em que esse povo daqui vai ouvir a palavra. E agora, nós vemos aí Filipe entrando com o poder do Espírito Santo, pregando a palavra, e o povo se convertendo, aceitando essa palavra. Irmãos, neste tempo é quando nós temos de jogar-nos a rede e começar a pregar, né? E os peixes vão ser catados. Agora é quando temos de ser verdadeiros pescadores de homens. Comece a pregar para aquele colega de trabalho que nunca quis te ouvir a palavra. Comece a pregar para seu patrão, comece a pregar para seu chefe, comece a pregar para seu colega, para aquele na faculdade, né? Os colegas da escola. Comece a pregar para eles. Eles hoje vão te ouvir. Hoje vão te ouvir. Mas é hoje que temos de fazer. O Senhor não está falando do amanhã. Ele diz, hoje é o dia aceitável. Amanhã talvez a pandemia vai acabar, tudo vai voltar muito legal assim, e todo mundo vai deixar de se preocupar por coisas de Deus. Então é hoje. É hoje que nós temos de fazer a missão do Senhor. Amanhã o homem pode aparecer morto e não vai ouvir mais a palavra. Irmãos, essa missão do Senhor, na verdade, é sério. Passa que nós não levamos a sério a missão do Senhor. E o Senhor está aí apertando sua igreja agora, né? Cada vez que houve crise, irmãos, houve um avivamento na igreja do Senhor. Que a igreja do Senhor é aquela que tem de fazer a diferença em meio desta situação de desesperança, em meio desta situação complicada. Quando ninguém tem resposta a essa crise, a igreja tem que ter a resposta. Na verdade, é a igreja a que tem a resposta a todas as misérias deste mundo. Quem mais? É a igreja. A quem tem Deus neste mundo para se compadecer deste mundo? A sua igreja. Quem que vai ter compaixão aqui na minha rua, no meu bairro? Sou eu. Porque Deus está comigo. Eu sou a resposta para as necessidades dos meus vizinhos, porque o Senhor tem me colocado aqui. Talvez todos estão andando em trevas sem Jesus. Mas Jesus está comigo. Mas os vizinhos têm de ver essa luz. E tem dias que nós saímos aqui pela quadra para compartilhar alimentos com os vizinhos, para ver quem que tem necessidade, como conseguir. Quando a gente vai no mercado, tem de comprar 2, 3 frangos, um para mim, 2, 3 para os vizinhos. A gente tem que comprar um pouco de leite para nós, mas tem de haver um pouco de leite para os vizinhos também. A gente faz pão aqui, faz pão para nós, mas também para os vizinhos. Nunca eu tinha
tinha tido tanto interesse em compartilhar minha comida com os vizinhos, mas hoje eu tenho de fazer. E hoje a gente tem feito mais amizade que em qualquer outro tempo, com a vizinhança aqui, e compartilhando a palavra com eles, né? Irmãos, o tempo da missão é hoje, o tempo de jogar nossa rede é hoje. E vamos ver se, verdade, somos pescadores de homens. Quando que vamos ser pescadores, então? Quando que vamos ser bons evangelistas, bons discípulos obedientes a essa missão do Senhor? Aquela igreja em Samaria começou a crescer. Começou a crescer ao ponto que a igreja em Jerusalém diz, olha, nós precisamos dar ajuda. E enviaram a João e enviaram a Pedro para ajudar aos irmãos lá em Samaria. João e Pedro, aqueles que foram com Jesus para Samaria e foram rejeitados, passaram mal, agora eles estão voltando. Mas eles estão voltando no poder do Espírito Santo. Porque poderemos ser testemunhos do Senhor só no poder. Quando o Espírito Santo vier em vocês, falou o Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu. Pedro e João indo para Samaria para pregar. Amados irmãos, a missão da igreja em tempo de crise não pode parar. A missão é a mesma. Os tempos podem mudar tudo, mas a mensagem é a mesma, né? Algumas coisas que o Senhor Jesus falou, algumas coisas que a igreja no livro de Atos tem feito, e algumas coisas que nós não temos feito hoje. Vamos aí. Se der para postar o texto aí de João, capítulo 20, versículo 21. O Senhor Jesus fala para sua igreja e diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E no livro de Atos, a igreja está saindo, está indo, está fazendo a obra do Senhor, né? João 20, 21, tem texto aí. Mas hoje, nós estamos fazendo isso? Essa é a questão que eu queria deixar, né? Que coisas que a igreja, no livro de Atos, tem feito, hoje nós não estamos fazendo, né? Lucas capítulo 12, versículo 33. O Senhor falou para seus discípulos de compartilhar os bens materiais, de ser compassivos, de ser generosos com os outros. Essa foi a ordem do Senhor Jesus. No livro de Atos, nós vemos o cumprimento, né? A igreja no livro de Atos tem feito isso, de compartilhar seus bens materiais com os necessitados, com os judeus e também com os gregos, coisa que antes eles não queriam fazer. Mas agora a igreja está fazendo, né? Lucas 12, 33, temos aí o texto. Hoje, o que acontece com a igreja? O que nós fazemos com nossos bens materiais, né? Qual é o valor que nós estamos dando? Irmãos, eu penso nesse tempo da pandemia, o que Deus está fazendo com essa pandemia é acabar com toda a avareza, né? Com todo aquele orgulho de nós. Com todo esse desejo de ajuntar coisas, de ajuntar recursos. Mas agora a crise está acabando. Estão se fechando empresas, estão mandando embora empregados e tudo assim. Com tudo aquilo que nós amamos materialmente, Deus está acabando com isso agora. Mas no livro de Atos, antes de Deus acabar com os bens da igreja, dos irmãos, eles compartilharam com os demais, né? Venderam seus bens e ajudaram os outros. Atos capítulo 4, vamos ler aí. Atos capítulo 4, verso 36 diz, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Esse é um exemplo aí de um homem que quer obedecer o que o Senhor tem falado, de compartilhar seus bens. Mas hoje, queridos irmãos, a igreja está cada vez mais segurando os bens, né?
entanto mais segurar, melhor, para depois aparecer, né? Todo mundo quer comprar carro novo, todo mundo quer comprar uma casa nova, todo mundo quer pegar férias, todo mundo quer curtir do melhor da vida neste tempo. E cadê a ordem do Senhor Jesus de compartilhar com os pobres? Irmãos, na minha experiência de andar pela África, pelas aldeias, a gente vê uma necessidade, às vezes, que é 20 vezes mais difícil que nós. Neste tempo da pandemia, nós estamos passando necessidade. Imagina lá na África, irmão. A situação é 20 vezes pior. Saímos na rua, nós encontramos um mendigo. Lá na África você encontra 20 mendigos na rua. Nós vemos um órfão na rua. Lá na África tem órfãos por demais. A situação está bem complicada. Jesus sempre tem razão em tudo que ele fala. Ele diz compartilhar com os pobres, né? Mateus capítulo 10, verso 37. O Senhor fala para aqueles que queriam ser discípulos, de deixar pai e mãe e amar o Senhor acima de todas as coisas. Mas nós temos nos tornado pessoas que estamos amando tanto nossa família, idolatrando tanto nossa família, que não queremos deixar nossa família para sair e fazer a obra do Senhor. No ano 2016, na verdade, eu fiquei trabalhando, mobilizando muitas igrejas, irmãos, a gente tentando conseguir fazer uma equipe para ir na África. E foi tão difícil que não deu. E sempre que a gente falava da viagem para a África, todo mundo falava que não queria deixar o pai, não queria deixar a mãe, que quem vai cuidar do meu pai, quem vai cuidar da minha mãe, que não quero deixar meus irmãos, que amo minha casa, amo minha família, meu canto, minha igreja, a comunhão com meus irmãos, amo tanto esse meu mundo. E eu não quero aparecer lá nessa aldeia isolada, nesse lugar que ninguém sabe de nada. E não foi possível, irmão. Mas mesmo assim eu tive que comprar a passagem e me embarcar e viajar para lá, porque a missão é do Senhor. E se o Senhor está comigo, eu já não faço falta da minha mãe e do meu pai. Eu sei que o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, o Senhor também está com meu pai, está com minha mãe, e Ele vai cuidar do meu pai, vai cuidar da minha mãe. Eu não poderei cuidar tanto da minha mãe e do meu pai, mas Deus sim, Ele pode fazer. Eu falei com meus pais, falei, vocês ficam com Deus. A gente vai para fazer a missão do Senhor. Se Ele me ama, Ele vai amar meus pais também, vai ter cuidado deles. E a gente saiu. E fomos para lá. Eu penso que Jesus, quando falou isso para seus discípulos, diz, vocês têm de mostrar esse verdadeiro amor por minha obra. E não ficar tanto grudado na família. Neste século XXI, irmão, acho que a igreja tem exagerado, né? Esse lado de amar tanto nosso canto, nosso lar, nossa família, e temos amado menos a obra do Senhor. E temos dor de sofrer por Jesus. Temos dor de carregar a nossa cruz, né? No livro de Atos, o que aconteceu com a igreja? Saíram para todos os lados. Deixando pai, deixando mãe, saíram. Cadê o pai e a mãe do apóstolo Paulo? Ninguém sabe nada. Cadê a mãe, o pai do Barnabé? Não sabemos nada. Sabemos do Barnabé? Sim. Alguém que está servindo. Cadê o pai, a avó do Timóteo? Deve estar lá em Derbe, em Listra. Timóteo está lá bem longe, fazendo a obra do Senhor. E sua mãe? Cadê sua mãe? Irmãos, é um pouco exagerado falar destas coisas, mas Jesus tem falado assim, e a igreja no livro de Atos tem feito assim. E resta para nós fazer aquilo que Jesus falou para fazer, né? Mateus capítulo 28, verso 18, o Senhor Jesus fala para os discípulos fazerem discípulos.
E hoje nós temos problemas em fazer crente, né? E fazer discípulo está ainda mais complicado. Se está difícil para nós pregar e as pessoas se converterem a Jesus, isso está difícil. Se nós não fazemos evangelismo, se nós não evangelizamos, queridos irmãos, então, o que vamos discipular? Cadê os discípulos? O discipulado começa com o evangelismo. Se a pessoa não se converter, eu não posso discipular, não pode se tornar discípulo de Jesus. A igreja no livro dos Atos é uma igreja que evangelizou, é uma igreja que tem feito discípulos, mesmo pagando um alto preço, mas eles fizeram. Nós estamos devendo para o Senhor nesse aspecto. Mateus capítulo 5, verso 11, o Senhor falando da tribulação para seus discípulos, né? Vamos dar a leitura aí? Mateus 5, 11. O Senhor Jesus diz: bem-aventurados quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se. E hoje o que acontece com nós? Quando alguém fala mal de nós, já estamos pensando em levar na justiça. Quando alguém faz alguma injustiça para nós, nós já estamos pensando em uma vingança, alguma coisa. É uma situação. Não temos aprendido a sofrer por Jesus. Lá no livro de Atos, irmãos, não vemos a igreja indo na justiça, não vemos aos irmãos reclamando seus bens, porque eram confiscados, né? Pegaram os bens dos irmãos e não devolveram para eles. Levaram na cárcere, injustamente, claro que injustamente. Encerrado, arrastados. Olha, irmão, se um policial chegar na tua casa e te jogar para fora, te arrastando, tu vai reclamar, não vai reclamar? Hoje nós vamos permitir o policial fazer isso? Não. Mas naquele tempo era assim, era duro. E a igreja, nesse tempo, fez a obra missionária pagando esse preço. E hoje nós temos de fazer também, né? Lucas 9, 59. O Senhor Jesus fala daquele rapaz que queria ficar em casa cuidando do pai, que tinha morrido, né? E o Senhor Jesus diz: deixa que os mortos enterrem os mortos. E tu vai. No livro de Atos, irmãos, muitos desses que saíram, muitos não tiveram a oportunidade de voltar, né? Então saíram deixando tudo, deixando família, deixando pais e tudo. E continuaram a pregar a palavra. Hoje nós cada vez temos mais cuidado por nossas famílias e não queremos nos arriscar e sair para a obra do Senhor. Marcos capítulo 16, verso 1, que é também uma palavra do Senhor falando para nós, dar frutos eternos. Marcos 16, verso 18, dá para ler aí. E que frutos eternos temos? Nossos frutos estão se esgotando mesmo. E temos poucos frutos que possam valer lá perante o Senhor, para Ele nos premiar, né? Temos gastado nosso tempo, temos gastado nossa energia em fazer coisas que depois desaparecem e não tem valor perante o Senhor. A gente passa a vida toda no serviço, trabalhando, arrumando dinheiro. E gastando nossa vida, gastando nossa saúde. Logo pegamos esse dinheiro para gastar, para tentar recuperar a saúde. E no final, ao final das contas, não estamos ganhando nada. Eu quero terminar com um texto lá no livro de 2 Timóteo. Capítulo 4, verso 6. 2 Timóteo 4, verso 6. E se o irmão tiver voz aí, o irmão pode dar a leitura para nós.
2 Timóteo 4, 6 ao 8. Ok. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Queridos irmãos, o desejo do Senhor é esse, que cada crente possa dizer, como o apóstolo Paulo: estou preparado, estou pronto, satisfeito e com muito desejo de partir deste mundo para o céu. Será que nós poderemos dizer isso hoje? Olha, irmãos, como o apóstolo Paulo tem chegado ao ponto dele falar isso. É porque ele tem feito a vontade do Senhor, porque ele tem feito a missão que Deus tem colocado na sua mão. Então ele não tinha peso de consciência. Ele estava com uma certeza de ter feito a vontade, a missão do Senhor, e que está aguardando o dia da morte. Olha, irmãos, o dia da morte, um desejo do apóstolo Paulo, ele quer aquele dia. Será que nós queremos aquele dia da morte? Que coisas ainda não temos feito para o Senhor? Se o Senhor hoje nos fala, dizer, você amanhã vai morrer. Minha oração vai ser o quê? Senhor, deixa eu viver mais uns anos, porque ainda não tenho te servido. E quero servir. Houve um tempo na minha vida muito complicado, irmão, naqueles dias daquela enfermidade que me pegou, aquela malária lá na África. Foi muito complicado mesmo, porque não dava para me tratar, não havia hospital, não havia como me auxiliar. Então eu tive que orar para o Senhor. Senhor, se é da tua vontade me usar ainda neste mundo, então me dá mais uns anos de vida. Mas se minha vida não prestar neste mundo, não adianta eu preocupar para meus irmãos, para minha família. Me leva deste mundo, se não vai prestar minha vida mesmo. Irmãos, essa é a situação na qual temos de chegar todos nós neste tempo da pandemia. Fazer nossa oração sincera para com o Senhor. E entrar nesse ponto do apóstolo Paulo. Enquanto a mim, ele diz, estou sendo oferecido. Estou pronto. Meu tempo da minha partida tem chegado. E ele não está reclamando para Deus lhe dar mais anos de vida, como é o caso de nós, né? Eu penso que todo mundo está pensando, pede, Senhor, me dá mais uns anos de vida. Mas o apóstolo Paulo não se preocupou por isso. Ele está tranquilo, né? Ele diz, eu combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Tudo está feito para ele. Tudo está pronto. Irmãos, essa é a nossa missão. Fazer o ID do Senhor ao ponto de dizer, completei minha missão. Agora eu posso partir, não tenho medo de Covid, não tenho medo de coronavírus, não tenho medo de nada. Posso partir porque eu fiz a obra do Senhor como ele tem mandado. Queridos irmãos, que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Amém. Muito obrigado, Johnny. Mais uma vez, Deus te abençoe pela palavra que você trouxe, pela exortação, o estudo que o Senhor colocou no seu coração. Tenho certeza que é de grande proveito para todos nós, né? A Cecília até comentou aqui no chat, né, que é o segundo estudo em Atos, né, que nós temos, né, seguido, né? Então, nós agradecemos e percebemos que o Senhor quer falar para a igreja, né? Então, é sempre um prazer receber, né, pessoas que têm o privilégio e a oportunidade de anunciar o Evangelho, né, até mesmo fora, né, daquele espaço que a gente está tão acostumado aqui. E fica aí o nosso abraço, não só para você, como também para toda a sua igreja, a sua comunidade e o seu trabalho mediante a obra do Senhor. Beleza? Um grande abraço para você, Johnny. Eu queria pedir ao Dudu
que estivesse orando, né? Eu vou estar abrindo o som do Dudu. Queria pedir ele que terminasse com uma oração. A gente ainda tem alguns anúncios para dar. Deixa eu só encontrar o Dudu aqui. Ele estava por aqui. Não, acho que eu perdi o Eduardo por aqui. Não encontrei mais ele por aqui. Deve ter saído. Adilon, posso ligar o seu áudio? Posso pedir você para orar, por favor? Sim. Vamos orar. Deu? Ouviu? Ok? Ok, Adilon, tá aberto seu áudio. Pode orar. Nosso Deus e Pai, estamos muito felizes na Tua presença nesta noite. Estamos contentes porque a Tua palavra que foi lida e explanada nos fez muito bem, nos despertando para a nossa responsabilidade nesse momento da pandemia. Ajuda-nos, Senhor, não só a entender, a compreender a nossa necessidade, o nosso dever, mas principalmente, Senhor, nos ajudando a cumprir, colocar em prática de alguma forma. Abençoa a cada pessoa, Senhor, que ouviu esta mensagem. Cada irmão que conseguiu ficar até o fim e ouvir a conclusão da mensagem. Senhor, nós estamos com essa responsabilidade nas mãos. Vamos sair como aqueles saíram e levaram a Tua palavra e foram bem aceitos e muitas conversões aconteceram. Abençoa a Tua igreja nesta época. Nós oramos neste sentido. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Adilon. Então, só reforçando aí os nossos compromissos, né? No domingo, dia 5, a gente tem, pela manhã, né, a presença do Simon com a gente, né? O Simon vai estar trazendo uma mensagem para a igreja às 10 horas da manhã, ok? E à noite, né, o Luiz vai dar continuidade aos seus estudos, né? Então, a gente só inverteu o horário, né? Pela questão do fuso, o Simon vai estar dando a mensagem dele no horário da escola dominical, às 10 horas, e o Luiz vai continuar a classe que ele tem acompanhado, né? Quinzenal, né? Ele está alternando aí junto com o Adilon, então ele vai dar continuidade aos seus estudos à noite, né? Às 19 horas, tá certo? E durante a semana, a gente segue também com os nossos compromissos, às terças, reunião de oração, quintas-feiras, né, às 19h30, né, reuniões de estudo, e aos domingos, escola dominical e também a pregação do Evangelho. A gente sempre está nessas reuniões transmitidas pelo Zoom, né, e também pelo YouTube, com exceção da reunião de oração, né? A reunião de oração acontece somente aqui pelo Zoom. E essas reuniões também são gravadas e disponibilizadas no grupo que a gente tem, né, o grupo da igreja, né, do WhatsApp, para que pessoas possam, quem não pôde, né, estar aqui, possa também participar desses estudos, né. A gente teve aí um pico, né, de 19 pessoas acompanhando a reunião pelo YouTube em um determinado momento, tivemos 28 pessoas, né, acompanhando a reunião aqui pelo Zoom em um determinado momento também, né, algumas pessoas estão logadas em 2 sistemas, né, eu estou nos 2, acho que a Cecília também está, então isso não dá para dizer que são 44, 45 pessoas, né, ou famílias que estão observando e acompanhando, mas a gente percebeu que muita gente estava acompanhando. Agradecemos aqueles que estão nos visitando, né, tanto as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube também, né, algumas pessoas que apareceram aqui pelo link no Zoom, agradecemos demais a presença de vocês. E, mais uma vez, né, esses links que a gente libera, ele é aberto. Então, você pode estar compartilhando, pode estar enviando para que pessoas possam participar dessa reunião, ok? Então, a gente vai estar encerrando a nossa transmissão pelo YouTube, agradecemos a participação de todos, e aqui no Zoom a gente continua, né? A gente encerra a nossa reunião, mas a gente abre o áudio aí para o nosso bate-papo, ok? Então, aqueles do YouTube, muito obrigado,
e até domingo, às 10 horas da manhã.